Hebreus capítulo 11, versículo 3. Não, capítulo 11, versículos 1 e 3. 1 e 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Versículo 3, só a parte A. Pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Quem quiser e puder, pela fé entendemos. Deus nunca nos chamou a uma fé irracional. Deus nunca nos chamou a uma fé, desculpa a expressão, é meio forte, né, Leonel? Mas não os evangélicos, mas as pessoas que estão cegas, né? A uma fé burra, porque a nossa fé é inteligente, porque é uma fé salvadora, né? É uma fé salvadora. Deus não nos chama a uma fé irracional, uma fé burra. Tem fé burra? Tem, ao Deus errado, fé em si mesmo, né? Tem gente que tem fé em si mesmo, como se fosse alguma coisa, né? Mas Deus nos chamou a uma fé inteligente. A fé, quando fala que a fé transcende a razão, não significa dizer que a fé foge da razão. Transcender é ir além, não é fugir. A fé transcende a razão. Razão não foge da fé. Às vezes os evangélicos se equivocam nisso. Eu ando por fé, não por razão. Não, irmão. Quando fala que fé transcende a razão, fé, razão, fé, razão, fé, razão. A nossa fé é inteligente. Amém, amados? A nossa fé é inteligente. Fala, pela fé entendemos. Isso, Leandrão? Jesus resolve. Fé, razão, fé, razão, fé, razão, fé, razão, fé. Rogo aos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual é o culto racional? Apresenteis os vossos corpos como um sacrifício. A explicação é textual. Quem apresenta o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, já está apresentando um culto da razão. Então o crente apresenta culto racional? Sim, claro que sim. Amém? Então a nossa fé não é burra, é culto racional. Então, fé, razão, fé, razão, fé, razão, fé, razão, está certíssimo, eu vou por isso, fé, razão, fé, razão, fé, razão. Só que quando fala que transcende, a razão é boa, mas é limitada. Porque Deus está além da razão. Deus é tão transcendente, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem penetrou a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele origem, por meio e para ele final. São todas as coisas. Já que a gente não atinge essa profundidade, só adora. Aí Paulo conclui, glória pois a ele eternamente. Glória a Deus. Quer dizer que Deus não quer que a gente fuja da razão, mas a nossa razão vai ser limitada, Francisco. Fé, razão, chega uma hora que a razão não acompanha, chega uma hora que a razão não entende, chega uma hora, Davi, que a razão não vai ter resposta. Aí entra Deus e faz machado flutuar. Aí entra Deus e ressuscita um morto de 4 dias.
Não apenas fez ele voltar a viver, mas um montão de órgão rejuvenesceu. Chega a Deus e abre o mar. Faz o homem andar sobre as águas e não afundar. Significa que a fé transcende. Sábio é o homem que anda na razão, mas sábio e feliz é o homem que anda pela fé. Você pode glorificar ao Senhor. A minha razão diz: você é limitado, e eu sou limitado, mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso. Glória a Deus. Pela fé entendemos, fé e razão. Entender o que significa que a fé transcende a razão, ela vai além da razão. A razão é limitada. A razão não vai ter resposta para muita coisa. Quando a razão não tiver resposta para muita coisa, confie no absoluto. O absoluto está em Deus. Mesmo que você não entenda, tua razão é limitada, tua fé não é burra. Creia, 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 creia. Abraão até certo ponto estava entendendo o plano que Deus tinha na vida dele, Leonardo. Viu, Rafael? Nomes antigos eu troco aqui, estou no crédito com vocês ainda, né, irmão Severino? Entenderam? Abraão até certo ponto estava entendendo, mas teve um momento que não deu para entender muito não. Me dá o teu filho. Ele faziam isso lá no politeísmo. Me dá teu filho. Aí tem ali um aposto, teu único filho. É muito forte. E oferecem sacrifício. A razão nossa diria: impossível. Que Deus é esse? Esse Deus não ama. Não posso fazer isso. Isso é uma prática politeísta. Você, o Deus verdadeiro, se revelou a mim. Como é que tu quer que eu te ofereça em sacrifício o filho da promessa? E se Deus te pedisse agora a tua promessa? A promessa que Ele te fez: me dá teu filho, teu único filho, e oferece em holocausto. Diz a Bíblia que creu Abraão em Deus, e Deus lhe imputou por justiça. Entender o que é fé quando a razão não tem resposta? Você entende isso essa noite? Gostei muito da palavra que foi dita de manhã. Nossa vida espiritual não é um estalo, é um processo crescente, é um todo. Tem coisas que a gente não vai entender. A razão é limitada, mas a fé transcende a razão. Quantos querem viver pela fé? Se eu puder ser canal de Deus para que a minha fé e a tua fé saia daqui mais rejuvenescida, nós poderemos ir para casa. Não vou falar muito ainda. Vou tentar falar o menos possível, porque estou só no título. Fé e razão. Fé transcende a razão. Não foge da razão. Fé, razão. Fé, razão. Fé, razão. Vou botar fé no pé direito aqui, tá? Fé, embora eu seja canhoto, né? Fé, razão. Fé, razão. Fé, razão. Fé, razão. Não responde. Não fique travado, vá pela fé. Você pode glorificar o Senhor? A fé transcende a razão. É sábio crer em Deus. Olha o que diz o Salmo capítulo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1. Diz o nécio, ou insensato, ou tolo, no seu coração, não a Deus. A Bíblia, Hernandes, né? Não quer saber se o cara é pós-graduado, se é doutor em matemática, se é doutor em engenharia, se é doutor em medicina. A Bíblia não quer saber nada disso. A Bíblia só diz uma coisa: o cara diz, ou a cara, né? Tem masculino e feminino, não adianta tentar tirar isso. Não a Deus. Conclusão da Bíblia. Não quer saber o diploma da pessoa. Nécio.
Títulos humanos, pós-graduado, doutorado em Harvard. Tem uma história de Harvard interessante, né? Pós-graduado, doutorado, não a Deus. Conclusão da Bíblia: nécio. Acabou. O simples, a pessoa simples, para o modo, por quê? Meu Deus é maravilhoso, sábio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus, irmãos. Diz o nécio em seu coração, não a Deus. E Provérbios 1,7 que eu acabei de dizer, Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, o temor devido ao Senhor, o temor que se deve ao Senhor, é a lei fundamental da sabedoria. Bereshit no hebraico, sabedoria. Arque no grego, sabedoria não, princípio. Sabedoria é Sofia no grego, obrigado, né? Princípio, Bereshit, princípio. O princípio aqui, teve um dia que eu preguei no princípio, não sei se vocês nos lembram, né? O princípio aqui não é no sentido do início, o princípio aqui é no sentido de lei fundamental, lei que rege, ou seja, qual é a lei que rege a sabedoria? Em que a verdadeira sabedoria está embasada? No temor do Senhor. Quer dizer que, segundo a Bíblia, quem teme ao Senhor é sábio. Você teme ao Senhor? O temor que se deve ao Senhor é a lei fundamental da sabedoria. Nós estamos vivendo numa geração em que o diabo está implantando na mente de adolescentes e jovens. Por favor, faça-se essa palavra chegar a eles, o maior número que você puder, em nome de Jesus. Primeiro eles têm que ser abençoados do culto desde o início, que está uma bênção, e depois para a palavra. Em que estamos vivendo um período em que o diabo está lançando na mente dos jovens ateísmo, agnosticismo, deísmo. Não é só aí fora não, porque teve alguns cientistas da vida que começaram nas igrejas congregacional, presbiteriana, né? E depois viraram meio deístas, nunca ficaram ateus. Benjamin Franklin, né? O homem lá da energia elétrica, ele era protestante calvinista. Aí começou a estudar demais, a cabeça virou um pouco, virou deísta, mas ateísta nunca. Ou seja, existe uma força, um Deus que criou, está por aí, não intervém. Mas mesmo com todo defeito, ateu não virou. Deu para entender? Foi o que aconteceu também com Thomas Edison, de uma igreja calvinista. Quem já ouviu falar em Thomas Edison? Né? Criado na igreja protestante. Um camarada. Aí estudou muito, virou meio deísta também. Ou seja, não, eu não nego Deus. Ateu essa turma não virou. Fala isso para esses professorzinhos aí, desculpa. Thomas Edison é o da lâmpada? Também, né? O cara da lâmpada. Lembra um pregador americano que falava lâmpada? Fica na mente da gente. Ateu não virou, mas ficou deísta. O que é o deísta? Deus criou e abandonou o seu bel prazer. Mas creu na origem que Deus... Só lê a biografia desses caras. Ateu não se tornou. Deísta não é bom não, irmão. Não estou falando que é bom não. Mas ateu não. Aí tem uns caras... Aí tem uns assessores de internet... acham que ateu é uma postura inteligente. Né? E o Graham Bell... Quem já ouviu falar no Graham Bell? É o homem da telefonia. Esse também na igreja protestante. Na igreja, tudo é igreja protestante, né? Alguns dizem que virou deísta, mas tem uma frase dele que é muito curiosa. Deixa eu achar com.
Olha o que Grambel disse: Deus espalhou nossos caminhos com maravilhas, e nós certamente não devemos passar a vida com os olhos fechados. Interessante, né? Deus espalhou nossos caminhos com maravilhas, e nós certamente não devemos passar a vida com os olhos fechados. Esse cara antecipou uma coisa que está acontecendo hoje, séculos atrás, século 18 e 19. Olha o que ele falou: o dia virá quando o homem ao telefone puder ver a pessoa distante com quem ele está falando. Gente, você ouvir isso hoje parece bobeira, mas imagina quando o telefone ainda estava em invenção, irmão Leonel. Esse cara falou que ia chegar um dia que a gente ia ver no telefone. Chegou? As pessoas que mais vão além, ouça isso, as pessoas que mais vão além são as que estão à frente da sua época. Sempre estão à frente da sua época. Na música, na ciência, sempre vai estar à frente da sua época. Entenderam? Depois eu volto nesses caras aqui. Então, meus amados, a lei fundamental da sabedoria é o temor do Senhor. O diabo está lançando na mente dos jovens e adolescentes de hoje, porque o diabo está querendo isso para levar essa turma para o inferno, que Deus não existe. Dentro até mesmo das nossas igrejas, muitos jovens e muitos adolescentes estão questionando a existência de Deus. Isso é verdade? E segundo, não tem um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Isso há 20 anos, 30 anos, era fácil ser resolvido, quando a gente ouvia um camarada na aula falar que Deus não existe, ou nós não temos conhecimento suficiente para afirmar se Deus existe ou não. Há uma diferença do ateu para o agnóstico. O agnóstico, o A prefixo de negação, nega a agnose, nega o conhecimento. O ateu nega Deus. Então o agnóstico diz: eu não tenho elementos nem para crer nem para descrer. O ateu diz: Deus não existe. Mas além de ser uma atitude nécia, eu não creio que exista ateu convicto. Nenhum é convicto. Nenhum é convicto. Pode ficar se autoafirmando, mas convicto não é. Aí vem aquela frase que eu digo que o cara é ateu até o dente doer muito. Mas não é doer pouco não, tem que doer muito. Quando o dente doer muito, ai meu Deus, pronto. Né? Não existe ateu convicto. Existe que se autoafirme. No máximo é agnóstico, mas, né? Então, meus irmãos, ouça isso com atenção. O diabo está levando essa geração a duvidar sobre Deus, a questionar a existência de Deus. Você crê em Deus? Mas não fale por repetição. Você crê em Deus? Crê no Deus pessoal? Num Deus vivo? Você sente a presença de Deus? Essa geração está precisando disso. Eu quero trazer para vocês. Então nós somos teístas. Nós não somos agnósticos, que negam o conhecimento. Nós não somos deístas, que crê que Deus criou, mas abandonou. Nós não somos ateus, que nega Deus. Nós somos teístas. Monoteístas. Quando a gente fala que alguém é o pai de alguma coisa, significa que ele é a origem. Por exemplo, os pais da fé, né? Opa, são os nossos parâmetros. Embora em termos de escrito, a patrística é importante, mas a patrística baseou-se nos verdadeiros pais. Os verdadeiros pais da igreja foram os apóstolos, certo? A patrística do 2º século, do 3º século e até do 4º século foram importantes, mas não são tão importantes quanto a protopatrística. O que é a protopatrística? Os primeiros pais. Quem foram os primeiros pais?
Os apóstolos Pedro, Tiago, João, o barquinho, né? O Tiago, meio-irmão de Jesus, o Judas que escreveu, o apóstolo Paulo. Essa é a verdadeira patrística, porque os outros tiveram suas limitações. Mas quando a gente fala de pai de alguma coisa, quer dizer reverência, lá que começou. Vocês estão entendendo? Pai da matemática, o melhor matemático do século XX, né, Gustavo? Tem que prestar continência para ele. Ele é o pai da matemática. Você está entendendo? O pai da física moderna. Todos os outros físicos têm que prestar continência para ele. Ele é o pai da física. Mesmo que digam, eles estavam numa época mais limitada. Sim, mas esses caras eram gênios. E descobriram coisas que hoje não descobririam. Para mim teve um toque divino aí abençoando. Você está entendendo? Quando fala pai de alguma coisa, pega leve, é o pai disso. Pai da história moderna, pega leve, o cara é o pai da história. Não estou falando o pai da medicina, o pai da física, né? O Heródoto, né? Lá do séculos antes de Cristo. Estou falando de pai das ciências modernas, ou seja, do século XVIII para cá. Sabe o que eu descobri? Descobri que não existia. A palavra melhor é pesquisei. Pesquisei. É que esses camarada, qual é o cara, esse cara da internet que diz que é o ateu, que é o tal? Eu esqueci o nome dele, é o cara que todo mundo diz, Apple, não, é o que criou, me salvou aqui. O Bill Gates é ateu e agnóstico, então é a geração que tem que ficar agnóstico. Esse cara, se ele sabe matemática e física, ele tem que prestar continência, está entendendo? Ele tem que prestar continência ao pai da física. Você está entendendo? Tem que prestar continência ao pai da matemática. Esse camaradinho, então, diante desses caras não é nada. Aí o que eu pesquisei? Eu glorifiquei muito ao Senhor. Sabe o que eu pesquisei? Que se cumpriu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos começar? Galileu Galilei. Eu não estou falando de fé confessional. Não estou falando disso. Eu estou falando se cria ou não em Deus. Tá legal? Não estou falando de fé salvadora, não. Eu estou falando se cria em Deus ou se era ateu. Para essa geração que acha que estudando em faculdade pode ser agnóstico ou pode questionar Deus. Galileu Galilei é o pai da ciência moderna. Fechou, checkmate. Sabe o que essa turminha fala hoje? Ciência, ciência, ciência. Tá bom, vamos lá, ciência, ciência, ciência. A ciência, ciência, ciência tem que prestar reverência para Galileu Galilei. O cara é pai da ciência. Pai da ciência moderna. Galileu Galilei, século XVI, 1564, esse assunto é importante? Muito importante para essa geração de hoje. Galileu Galilei, pai da ciência moderna, era cristão católico. Embora tenha sido considerado herege pelo Vaticano, porque ele defendeu o heliocentrismo, ou seja, a Terra gira em torno do Sol, e não o Sol em torno da Terra. Galileu Galilei, um gênio, né, irmãos? Até então, a idade medieval, é que o Sol girava em torno da Terra, e ele com as pesquisas dele, não, é heliocentrismo e não geocentrismo. Aí o Vaticano disse, herege, manda esse cara para a fogueira. Ele escreveu uma carta, reafirmando a sua fé em Deus, e a sua fé na sua instituição. Olha isso, irmão. Uma carta reafirmando sua fé em Deus e na sua instituição, pedindo misericórdia. Teve que negar lá dentro.
Aí eu já vi vários professores dizerem que ele, quando chegou lá fora baixinho, ele falou, mas que gira, gira. Né? Mesmo assim foi taxado como herege pela sua instituição. Mas qualquer biografia sobre Galileu Galilei vai mostrar que ele era cristão, confessional e cria no Deus do texto. Ele nem mesmo questionava a existência de Deus. Irmãos, isso aqui é muito importante. O pai da ciência moderna cria em Deus. Qualquer gente da ciência, né, presbítero Leonel, tem que prestar continência para Galileu Galilei. E o pai da ciência cria em Deus. Cria em Jesus. Não duvidava da ressurreição de Jesus. Ele era católico, tinha a instituição dele, mas ele era teísta. Cria em Deus. Isso é bom. Para mim eu já podia encerrar aqui, mas tem mais. Ciência, ciência, ciência. O pai da ciência era cristão e cria em Deus. Vamos para René Descartes. Que a gente viu falar em René Descartes, considerado o pai da matemática moderna. Essa turma toda das exatas aí, da tecnologia, do computador. Bill Gates tem que prestar continência para René Descartes e para Galileu Galilei. René Descartes, filósofo e considerado o pai da matemática moderna, acreditava na importância da razão e do pensamento. Dele é a frase, penso, logo existo. Embora também tenha sido criticado pelo Vaticano, porque ele era racionalista. Tem cientista aí, tem matemático que diz que ele cria na teoria do Deus morto porque era racionalista. Não tem nada que prove isso, ele nunca negou sua fé em Deus. Aí René Descartes jamais assumiu uma postura ateísta, e muito menos a teoria do Deus morto. Ao contrário, a sua tese da razão e do pensamento, é dele a frase, penso, logo existe. É a tese da razão e do pensamento. Ouça isso. Levava a defesa de que o desenvolvimento do pensamento leva ao absoluto. Penso, logo existo. O desenvolvimento do pensamento vai levar ao absoluto, que por sinal, segundo ele, leva à existência de Deus. No estudo dele, o desenvolvimento do pensamento leva ao absoluto, e no absoluto está Deus. René Descartes. Tremendo, hein? O pensamento leva ao tudo, e o tudo não pode ter origem no nada, pois o nada por ser nada, nada cria. Vou repetir. O pensamento leva ao tudo, e o tudo não pode ter origem no nada, pois o nada por ser nada, nada cria. A origem não está no nada, está no tudo, está no absoluto, está em Deus. Amém? René Descartes, pai da matemática, cria em Deus. O absoluto me leva a Deus. Não pode, as coisas não podem vir do nada, porque o nada nada cria. É tremendo. Então, o pai da ciência, teísta, o pai da matemática moderna, cria no absoluto, cria em Deus. Para mim já deu goleada nessa garotada que acha que tem argumento para ser ateísta. Terceiro, quem já ouviu falar de Isaac Newton? Isaac Newton, pai da física. Pai da física. Pai da física moderna. Você junta o pai da ciência, o pai da matemática, o pai da física, fechou, irmãos. Fechou. Isso aqui não é besteirinha que eu estou falando, não. Pesquise isso depois. Pesquise Galileu Galilei, cria em Deus. René Descartes, cria no absoluto, cria em Deus. Thomas Edison, um dos mais devotos deles, é o chamado pai, o maior, muitos chamaram Isaac Newton, muitos chamaram Isaac Newton de o maior cientista de todos os tempos. Irmão, isso aqui é muito espiritual que eu estou falando, tá? Esses camaradas criam no absoluto, criam em Deus.
E nós estamos vivendo numa geração em que o diabo está levando essa garotada para o ateísmo. Não sabem que os pais dessas ciências criam em Deus. Oi? Eles escondem isso. Eles escondem isso. Perfeito, pastor Moisés. Então, Isaac Newton, pai da física moderna, autor da lei da gravidade, considerado o maior cientista de todos os tempos, era cristão, protestante, inglês, e segundo várias fontes que eu li, estudava a Bíblia, inclusive o Apocalipse. Estudava a Bíblia, inclusive o Apocalipse. O pai da física cria em Deus, era evangélico e cria no livro do Apocalipse. De leve, o pai da física. Essa turma pensa que sabe. Isso aqui não é qualquer coisa não, gente. Você está com a tua Bíblia aí? Você pode glorificar o Senhor? Isso aqui não é qualquer coisa não, gente. Nossa fé é uma fé inteligente. Eu glorifico ao Senhor por isso. Isaac Newton. Eu não posso demorar muito mais nisso, que eu quero fechar na parte devocional. Já falei de Galileu Galilei, Isaac Newton, René Descartes. Quem já ouviu falar de Adam Smith? Essa turma da esquerda critica o tempo todo. Eles associam Adam Smith ao protestantismo e associam o protestantismo ao capitalismo. Já o capitalismo de Adam Smith, o protestante, é nocivo, porque são tudo comunistinha. Não é assim? É por aí, né? O capitalismo selvagem protestante de Adam Smith. Aí fica os crentes tudo lá. Poxa. Aí fica a faculdade no modelo de Paulo Freire. É Paulo Freire, né? O modelo freiriano, só massificando vocês na faculdade. Seja de história, seja de ciências econômicas, seja na exatas, no ciclo básico, seja direito, fica só massificando vocês a só ver o lado de Boff, Leonardo Boff, nunca de Adam Smith, nunca a economia liberal, só a marxista. Os nossos jovens no Brasil, na América Latina, né, ficam 4 anos só sendo massificado. Isso é a escola de Frankfurt. Isso foi muito bem mapeado para fazer a América Latina toda e o mundo ocidental sempre ficar à esquerda, sempre aprender a teoria esquerdista, a teoria socialista. Os nossos jovens da igreja entram na faculdade, glória a Deus, Jesus é bom, aleluia, e sai Che Guevara. O sangue de Jesus tem poder. Che Guevara era um endemoniado. A China comunista mata e persegue cristãos. Né? Volta para cá, porque eu não posso esquentar muito. Adam Smith, pai da economia. Eu falei que o pai da ciência cria em Deus. Falei que o pai da matemática moderna, o pensamento leva ao absoluto e o absoluto está em Deus. Pai da física, Isaac Newton, cria em Deus, era praticante e lia a Bíblia. Pai da física. Adam Smith, pai da economia, de cidade escocesa, foi batizado na igreja anglicana, mas declarava-se presbiteriano. Pai da economia, Adam Smith. Embora você vai ver livros dizendo que ele era deísta, ou seja, nunca ateísta. No máximo que dizem de Adam Smith é que virou deísta. Deus criou, mas abandonou. O máximo que dizem, embora não haja nenhuma declaração de que Adam Smith tinha negado a sua fé protestante e a sua fé cristã. Nenhuma. Entenderam? Eu acho interessante isso. Então eu já falei, vamos lá, pai da ciência, quem que eu falei? Galileu Galilei. Pai da matemática moderna, quem eu falei? René Descartes. Pai da física, quem que eu falei? O pastor está falando só desses nomes no culto? Eu estou dizendo que eles criam em Deus. Diz o Nécio no seu coração, não a Deus. Fazer a nossa garotada entender que a tua fé é uma fé inteligente em Deus.
nesse mundo que está levando a nossa juventude a questionar Deus. Pai da economia, quem que eu falei? Adam Smith. Toda essa turma cria em Deus, toda. Não eram apenas defensores, são chamados de pais, sabe isso? Quem faz faculdade de economia, de contabilidade, o pai da economia, Adam Smith, cria em Deus. Quem faz exatas, administração, obrigado. Então o pai disso cria em Deus. Quem faz engenharia, matemática, o pai da ciência, o pai da física, o pai da matemática, cria em Deus. O pai da medicina moderna é Avicena. Ele não era ateu também, ele cria em Deus, embora ele era islâmico. Mas o meu foco aqui não é confessional, é para dizer que ateu não era. Entendeu? É interessante. O camarada é o outro Deus, é outro Deus, mas ateu não era. Entendeu? Um dos pais da geografia, já estou acabando essa parte. Carl Ritter, não é Hitler não, é Ritter. Carl Ritter, pai da geografia moderna, que tem mais outro. Eu estou dando ênfase. Tinha tendência monarquista bem definida. E era luterano. Luterano. Tremendo, né? Sendo a perspectiva religiosa fundamental para o seu trabalho intelectual. Aspas. Ele acreditava que a ciência racional tinha sido desenvolvido pela providência divina. Para ele, a razão era a condição do homem se reconciliar com a natureza. E para ele, o homem entraria em contato com Deus pela contemplação da natureza. Daí a geografia. Explica a pesquisa. Que tremendo, né? Ele criticava a instituição medieval da Igreja Católica, até por ser luterano. Mas ele era crente, cria em Deus. O pai da geografia cria em Deus. Vou pular isso aqui. Pai da história, essa agora é checkmate. Pai da história. A maioria dos professores de histórias ou são ateus ou são agnósticos. Esquerdinha é a maioria. Tenho muito respeito por história, muito respeito. Mas a grande maioria ou é ateu, né, ou agnóstico. E se eu disser para você que o pai da história cria em Deus? Pai da história moderna, Leopold von Henk, alemão. 1795 a 1886. Leopold von Henk era luterano praticante. Ele tem críticas, por isso que eles falam. É porque antigamente associavam muito ciência à religião. Tudo bem, mas eles inventaram coisas que hoje ninguém inventaria. E eles, sendo pais dessas coisas, não negaram a existência de Deus. Então diz para o teu professor de história, diz não, senão pode prejudicar a tua nota. Mas saiba, quando um professor de história teu negar e zombar de Deus, fala assim, todo historiador tem que prestar continência para Leopold von Henk, para o cristão luterano Leopold von Henk. É tremendo isso, né? Frase de Leopold von Henk, frase dele, aspas, em toda a história, a presença e a vida de Deus podem ser encontradas. Todos os feitos são testemunhas da sua presença. Cada ação professa o seu nome, mas acima de tudo, eu acredito, as grandes interações da história o fazem. Ele permanece lá como hieróglifo sagrado, percebido apenas em seu esboço e preservado para que não seja perdido de vista por séculos futuros. Que audácia, portanto! Deixemos que as coisas ocorram como devem ocorrer. De nossa parte, tentemos decifrar este hieróglifo sagrado. Então sirvamos a Deus, de modo que sejamos tanto sacerdotes quanto professores. Sabe quem falou isso? Pai da história moderna. Só que a história latino-americana só vai para o lado
marxista, só vai para o lado freiriano. Entenderam? Isso é tremendo. Ah, não tenho nem mais tempo. E quem é da área da educação aí? O pai da didática moderna, pai da pedagogia, Comênio, pai da pedagogia, Comênio. Combateu o sistema medieval e defendeu o ensino de tudo para todos. Foi o primeiro a respeitar a inteligência e o sentimento da criança. Era cristão protestante. Pertencia ao grupo religioso Irmãos Boêmios. Ele era tcheco, ao qual manteve-se vinculado por toda a vida. Eu li a fonte da revista UOL, o Globo, coisa assim. E diz que ele manteve-se cristão protestante durante toda a sua vida. O pai da pedagogia, o tcheco Comênio. Sabe por que eu estou falando isso tudo? Me perdoe, é para dizer que o pai dessas ciências todas eram cristãos, irmãos. Não eram simplesmente pessoas que vieram séculos depois, não. É pai da física, é pai da história, é pai da didática, é pai da geografia. Vocês estão entendendo? Tudo cristão, criam em Deus, embora profunda, o texto diz, embora profundamente religioso, o pensador propôs uma ruptura radical com o modelo de escola então praticado pela Igreja Católica, aquele voltado apenas para a elite e dedicado primordialmente aos estudos abstratos. Ainda vigoravam as doutrinas escolásticas da Idade Média, pelas quais todas as questões teóricas se subordinavam à teologia cristã. O que eu quero com isso, irmãos? Reafirmar para vocês que os principais pais das ciências criam em Deus. Clamem a esta geração agnóstica, clame a esta geração do computador, clame a esta geração da internet, que se não houvesse o pai da matemática, o pai da física, o pai da ciência, eles não teriam um celular e um computador. E o pai dessas ciências eram cristãos e criam em Deus. Clamem isso. Mesmo Grambel, que dizem que tornou-se um deísta e é questionável, mas jamais foi um ateu. Então quem tiver com a última geração de um celular e falar, Deus, filhinho, quem inventou isso aqui cria em Deus, tá bom? Glória a Deus. Quem inventou isso aqui cria em Deus. Isso tem que ser berrado para essa geração que está correndo risco. Os nossos filhos, os nossos adolescentes, nas escolas, questionam Deus. Diz o nécio em seu coração, não a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O pai da matemática diz que o desenvolvimento do pensamento leva ao tudo, leva ao absoluto, e só pode levar a Deus, porque o tudo não veio do nada, porque o nada, por ser nada, nada cria. Cria de criar. O inventor da física moderna, Isaac Newton, cria em Deus e estudava a Bíblia. Você vai sair daqui com a tua fé ainda mais revigorada? Que tremendo! Tudo isso, irmãos, tudo isso. Com vistas nisso, eu não quero mais tomar muito tempo, nós já vamos encerrar o culto. Eu quero dizer para vocês que em Cristo está toda a fonte da sabedoria e do conhecimento. Abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 3. 2 e 3. A igreja de pé, por favor, nós vamos cantar um cântico e encerrar o trabalho. Para que seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos em toda a plenitude, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, tá, irmãos do louvor? Já podem vir se aproximando.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você já adora o Senhor? Aleluia. Para que seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos, olha só, da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros, aleluia, da sabedoria e do conhecimento. Aramachianda lamahalavais. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Uma das mulheres mais influentes do planeta e que tem uma monarquia longas, a Rainha Elizabeth. Essa mulher tem quase 100 anos. Ela é anglicana praticante. Anglicana praticante. Uma das maiores autoridades da terra. E tem um documentário dela em que ela diz, embora ela tenha uns sacerdotes anglicanos que sempre foram orientadores dela, mas uma vez ela se sentiu impactado por um pregador ligando a sua televisão. E esse pregador falava de uma forma tão simples, clara e objetiva da salvação que há em Cristo. E ela falou: nunca ouvi os sacerdotes anglicanos falando dessa maneira. E o nome desse pregador era Billy Graham. Aleluia. E houve a oportunidade de Billy Graham ir para a Inglaterra. E ela falou: eu quero ele na Inglaterra. E ela autorizou Billy Graham a ir para a Inglaterra. E quando Billy Graham chegou na Inglaterra, a Rainha Elizabeth: me traz ele. Me traz Billy Graham. Me fale sobre Jesus. Me fale sobre Jesus. E diz assim, ó: há anos eu leio Bíblia, sou orientada por sacerdotes anglicanos, mas nunca tinha compreendido tão bem assim. Billy Graham evangelizou Rainha Elizabeth. Aleluia. Uma das maiores autoridades do planeta crê em Deus. Aleluia. O país mais potente do planeta ainda é, até quando Deus quiser. Todo presidente que se elege, a gente gostando dele ou não, ele tem um compromisso. O compromisso dele não é jurar sobre uma imagem de escultura ou jurar sobre outros deuses. Todo presidente norte-americano faz o seu juramento com a mão na Bíblia. Todos, desde Abraham Lincoln, todos. E a Bíblia de Abraham Lincoln está até hoje. E Donald Trump, além de jurar sobre a Bíblia dele, ele jurou sobre a Bíblia de Abraham Lincoln. No judiciário, jura dizer a verdade, toda a verdade em nome da lei, em nome de Deus lá. Aqui nem esquentam para isso. O país que é cabeça das nações. Cabeça das nações. Qualquer cidadão, na hora de jurar, o guarda na frente do juiz dá uma Bíblia, e a pessoa jura com a mão na Bíblia. Pega a sua Bíblia, isso aqui não é livro qualquer não. Respeitem. Você pode glorificar o Senhor? Respeitem. Aleluia. Aleluia. Os pais da ciência moderna criam em Deus, criam na fé cristã. Essa geração precisa ouvir isso. Eles estão sendo enganados pelo diabo. Eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Reforce sua fé em Deus. Passemos a nossa fé para os nossos filhos. Nossa fé é uma fé inteligente, irmãos. Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos.
Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Você pode levantar as mãos comigo se quiser e dizer assim, ó: glória, pois a ele eternamente. Diga comigo mais uma vez: glória, pois a ele. Mais uma vez, diga comigo: glória, pois Agora abre tua boca e glorifica o nome do Senhor. Abre tua boca e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único Deus soberano, poderoso, eterno, Rei das nações, aquele que põe homens no poder, tira os homens do poder, aquele que institui homens, tira homens, aquele que levanta reinos, derruba reinos, aquele que levantou impérios, derruba impérios. Passa o céu e a terra, passam os reinos, passam as nações, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Abre tua boca, glorifica o Senhor. A ti a glória, Senhor. A ti a glória, a ti a glória. Muito obrigado pela fé cristã. Muito obrigado pela fé cristã. Aleluia. Vamos lá. Para ele são todas as coisas. Aleluia, aleluia. Cante com tua vida. Aleluia. Vamos lá. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, aleluia, são aleluia, todas as aleluia. coisas. Adore ao Deus eterno. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diz, Senhor, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso adore a ele. A ele a glória, a ele a glória, aleluia, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, diga. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, aleluia, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Mais uma vez. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória. Glória a Jesus. Aleluia. A ele a glória,
sempre. Amém. A Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ti a glória, Senhor. a Ele a glória. Aleluia, para todo sempre. Para sempre. Amém. Alguém aqui esta noite que deseja ter um encontro pessoal com esse Deus vivo e verdadeiro, e com Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Jesus falou: quem não se vergonhar de mim diante dos homens, eu não me vergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus. Onde está a primeira pessoa? Quem sabe alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, e hoje é noite de salvação. Alguém, faça assim com a mão. Um obreiro vai te trazer aqui para nós orarmos por você. Onde está? Posso terminar o culto sem te dar essa oportunidade. Alguém, Deus te chama esta noite. Aleluia. A oportunidade vai continuar aberta. Aleluia. Pastor Josias, continua na guitarra ali. Não sei se você vai fazer essa estrofe aí no teclado. Amo a irmã Mariana tocando, ela é uma bênção. Mas eu senti no coração de abençoar todos os jovens. Eu sei que a gente vai ficar assim: poxa, eu tenho 40 e pouco, 50 e pouco. Eu também gosto de ser considerado jovem, né? Mas eu estou falando a garotada, essa garotada toda. Eu quero abençoar para que Deus guarde e proteja. Queria que todos viessem aqui, por favor. Não rejeita não, que é bênção para a tua vida. Todos os jovens e adolescentes aqui, por favor. Você ama eles, não ama? Quer que Deus continue guardando eles? Irmão Rafael, você vai fazer essa oração por eles? Vem aqui, por favor. Aleluia. Todos os jovens e adolescentes da nossa igreja. É só pensar fácil. Os jovens da nossa igreja e adolescentes, até os que não são dessa igreja, eu quero abençoar a tua vida. Eu quero ser bênção de Deus para você. Vem aqui, em nome de Jesus. Isso. Olha quanta gente bonita, meu Deus. Vem mais para cá. Tudo bonito, né? Isso. Toda a juventude e adolescente. A igreja, estenda as mãos aqui. Nós que já estamos um pouquinho, né, mais experientes, estenda as mãos aqui. Os líderes aqui por cima, para abençoar. Gustavo está no serviço ali. Pense alguém que não está aqui, que você gostaria que tivesse. Deus guarde vocês. Deus guarde o futuro de vocês. Deus guarde a vida de vocês na faculdade. Deus guarde no trabalho. Deus guarde, Deus guarde. Sejam canais de Deus como foi Daniel. Sejam canais do Senhor. Firmeza espiritual, Deus chama o renovo. Pode orar. Estende as mãos para cá. Senhor Deus, Pai, nós te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Entendemos, Senhor, que a sua palavra, Senhor, é eficaz, Senhor, e ela vai de encontro onde nós não podemos ir. Ela entra, Senhor, aonde a medicina não entra, Senhor. É a sua palavra. Ela limpa, Senhor, aonde as pessoas não podem entrar para limpar. É a sua palavra. E por essas palavras, Senhor, que foi ministrada no nosso coração hoje, nós te pedimos, Senhor, por essa juventude. Uma geração, Senhor, que o mundo pode falar que está perdido, mas essa igreja, Senhor, ainda clama por uma geração cheia do Teu Espírito Santo. Oh Deus, eu quero te fazer um pedido especial. Eu sei que o Senhor pode. Abre o céu nessa noite. Derrama sobre a sua juventude, sobre esses adolescentes, sobre a sua igreja, uma Shekinah diferente, como Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ah, Senhor, como um vento que entrou sobre aquela casa, encheu. Enche essa juventude, Senhor, nessa noite. Oh Deus, pode encher, Senhor, com o Teu Espírito Santo, que a internet não vai parar. Senhor, que a internet, Senhor, não vai tirar o fruto do Teu Espírito Santo, que é essa juventude. Oh Deus, ela é o presente, não o futuro. Essa geração
geração é o presente, Senhor, de pregadores, cantores, Senhor, profeta dessa nação. Ó Deus, se Satanás, Senhor, tentou investir pesado para tirar essa geração, nós, essa igreja, Senhor, estamos clamando, Senhor, por uma geração que daqui, Senhor, está saindo pastores, está saindo, Senhor, professores, Senhor, de teologias, Deus, homens e mulheres, Senhor, que vai pregar a sua palavra. Ai, enche, Senhor, essa juventude com a sua graça, que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós abençoamos vocês. Nós abençoamos vocês. Vocês são de Deus. Vocês são preciosos. Deus abençoe vocês em todas as áreas da vida de vocês. Deus guarde vocês, supra as necessidades, supra em todas as áreas. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Aplauda o Senhor pela vida deles. Vocês são preciosos. Deus guarde, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.